A informação com credibilidade. 6h58 de volta com o Jornal da Metropolitana. Hoje, 18 de novembro, data em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Racismo. A gente conversa sobre esse tema que é essencial para a construção de uma sociedade mais justa. E para nos ajudar a entender a importância desse dia, eu converso com o professor e historiador Wandy Carlos Vasconcelos. Professor, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Metropolitana. Muito bom dia para você e bom dia para todos os ouvintes, dizer do grande prazer de estar aqui nessa manhã. Professor, qual a origem do Dia Nacional de Combate ao Racismo no Brasil e por que é tão importante reforçar essa data? Olha, você tocou num ponto muito interessante que diz respeito ao combate ao racismo no Brasil. Se a gente vai fazer uma análise de qualquer historiador, sociólogo, filósofo ou estudioso das ciências sociais, a gente percebe no nosso país um racismo que nunca foi tão institucionalizado, se, por exemplo, comparado com a África do Sul, com os Estados Unidos, onde, mesmo depois dos processos escravocratas, esses países passaram por leis com um caráter muito mais categoricamente racista, no sentido de proibir pessoas negras de frequentar determinados espaços, determinadas universidades, determinadas escolas. E o fato do Brasil não ter tido leis escancaradamente racistas no pós-escravidão, nós passamos a ter um racismo um tanto quanto velado. Então, no dia a dia, né, a gente percebe esse racismo, quer seja no número da população carcerária, categoricamente, majoritariamente negra, quer seja na falta de políticas públicas para pessoas negras que, por muitas vezes, sem generalizações, vivem em espaços subalternizados e etc. Então, quer dizer, combater o racismo é trabalhar por uma sociedade mais equânime, mais justa e, sobretudo, mais plural. A gente está comemorando hoje essa data, né, de combate ao racismo, e na quinta-feira a gente tem outra data extremamente importante, né, Dia da Consciência Negra. Muitas pessoas ainda confundem o 20 de novembro com outras datas. Queria que você explicasse um pouquinho o significado ali de Zumbi dos Palmares e dessa data da Consciência Negra que acontece como feriado pelo segundo ano. Isso. É muito importante essa diferenciação, inclusive porque é uma lei federal recente, não é? Nós tivemos muitos ícones da luta contra o racismo no nosso país, e sem sombra de dúvidas, Zumbi dos Palmares é uma personalidade nesse sentido, não é? Quando a gente vai para a história, Ellen, a gente percebe que o processo de luta, de resistência da população negra para com a escravidão sempre foi muito forte. Então, por exemplo, nós tivemos a Revolta dos Malês, não é? No período regencial, em 1835, que foi muito importante nessa resistência negra. A própria luta de muitos intelectuais negros e no período já final do Segundo Reinado, mas especificamente o Zumbi dos Palmares é uma personalidade interessante porque os quilombos dos Palmares formaram-se justamente como instrumento de resistência, onde as pessoas negras fugiam, né, das senzalas e moravam junto com outros, com indígenas e com na época chamados, né, mulatos, na época. E ali trabalhavam com pecuária, com agricultura, ou seja, tinham uma forma de vida totalmente livre do processo escravocrata. E nesse sentido, Zumbi dos Palmares é o maior ícone, não é, do combate à discriminação racial, mas sobretudo resistência negra, né? Porque a gente sempre aprende nos livros de história que o negro sempre foi escravizado, que o negro sempre foi marginalizado, e sim, é uma verdade, mas a resistência nesse sentido torna-se fundamentalmente importante. E estudar essas resistências. E Zumbi dos Palmares é um grande ícone nesse processo de luta e resistência negra para com a escravidão. Em que aspectos o Brasil avançou no combate ao racismo nos últimos anos e onde ainda estamos mais defasados? Então, não dá para dizer que o Brasil continua tão racista quanto antes. Eu acredito que nós tivemos algumas mudanças, por exemplo. Mas o fato de nós termos um racismo que é velado impede com que a gente perceba determinadas questões. Como, por exemplo, um fato que eu já citei. Se a gente pega, por exemplo, os dados do DEPEN e a gente analisa aqui dos mais de 644 mil presos, né, os dados de 2023, nós temos aproximadamente 70% de população negra ou parda. Se a gente pega os últimos dados do IBGE de 2022, no que diz respeito à questão racial, a gente percebe ainda menos negros na medicina, menos negros na política, menos negros em posição de gerência de empresas e etc. Então, quer dizer,
como num país de maioria negra, nós temos tantas pessoas negras fora de espaços de poder. Por outro lado, se a gente vai num restaurante, se a gente vai num colégio, numa faculdade, qualquer espaço, a gente vê essas pessoas negras no serviço de limpeza, né, trabalhando como garis. Então, o que nos chama atenção para que esse processo de discriminação racial ainda é forte, sobretudo em sua reverberação no social. Geralmente, pessoas negras têm menos acesso à escolaridade e também moradia digna, não é? Então, a gente precisa ainda caminhar nesse sentido. Mas a gente já teve alguns avanços no sentido de representatividade. As cotas raciais implantadas nos anos 2000 conseguiram corrigir um pouco, não é, essa participação negra nos espaços de trabalho universitário, mas ainda há muito a que se seguir. Por falar em cotas raciais, o senhor acredita que políticas públicas como as cotas, elas têm sido efetivas? O que é que falta para ampliar o impacto das cotas? É muito interessante essa pergunta, Ellen, porque as pessoas pensam assim, que a cota ela é injusta porque o negro tem a mesma capacidade que o branco. E claro, do ponto de vista intelectual, cognitivo, não resta dúvidas nesse sentido. Mas é que quando a gente vai olhar o processo de escravidão e o fim da escravidão, a população negra, no fim da escravidão, em 13 de maio de 1888, foi relegada à própria sorte. Então teve que ir morar nas favelas, não é? Trabalhar no subemprego, não é? Até como hoje a gente percebe isso, não é? No subemprego da população negra. Quer dizer, a população negra teve que se virar por conta própria, sem escolaridade, sem acesso a trabalho, etc. As cotas visaram e visam essa correção. Não é? É uma questão de igualdade de oportunidades. E é importante dizer, Ellen, porque as pessoas, não todo mundo, né? Mas as pessoas às vezes usam a exceção como regra, não é? Por exemplo, eu fui uma pessoa negra que tive acesso, não é, à escolarização, à faculdade, mestrado, doutorado, etc. Mas eu sou a exceção, não sou a regra. Não é? A maioria da população negra carece desse processo. É como se tivesse uma âncora nos seus pés, devido ao legado da escravidão. Em linhas gerais, assim, Eli, para o ouvinte entender, termina-se a escravidão, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina a escravidão, o fim da escravidão, na Lei Áurea, e não são criadas políticas públicas para inserir a população negra na sociedade. Ficou aquele fim entre aspas. A população negra não foi inserida na sociedade, de tal forma que o legado do racismo a gente percebe até hoje. Em tudo que eu falei, menor renda para a população negra, menor escolaridade, menor representatividade política, jurídica e assim por diante. E falando um pouquinho continuando falando sobre o racismo estrutural que o senhor citou um pouquinho, como é que ela se manifesta hoje em áreas como educação, saúde e mercado de trabalho? Veja só que interessante essa sua pergunta, né? Não para ficar falando de mim, né? Mas eu posso trazer o exemplo, né? Por ser uma pessoa negra. E isso não é um problema das instituições que eu trabalhei. É justamente, e que trabalho, é justamente o legado racial, de discriminação racial no nosso país. Quer dizer, nas escolas, nas faculdades que eu trabalhei, eu era o único professor negro que tinha. Né? Na minha sala de aula, na faculdade também, no doutorado, acho que tem eu e tem mais 2 colegas. Então, a gente percebe esse déficit. E esse déficit é oriundo da desigualdade de oportunidades para com a população negra. Nesse sentido, Ellen, eu acho que é importante que o nosso país, né, possa caminhar na criação de políticas públicas em um debate tão importante como esse. Vocês aqui da Metropolitana estão de parabéns, porque, como diria a Djamila Ribeiro, né, não precisa você ser negro para você ser antirracista. Isso é um processo cidadão, né, do qual todos somos atravessados. Quais as estratégias são eficazes para engajar pessoas não negras nessa luta desse antirracismo? Então, eu sempre gosto de dizer assim, Ellen, em primeiro lugar, que as pessoas brancas, elas não são culpadas pelo processo de escravidão que nós tivemos. É claro, o processo de escravidão diz respeito à dominação colonial portuguesa, a todo o processo de escravização no nosso país, né, com o ciclo do açúcar, com o ciclo do ouro e do café, momentos que a gente utilizou mais a mão de obra escravizada, né? Alguns historiadores, como a Lilian Schwartz, estimam quase 5 milhões de escravizados vindos para cá. Então, isso não é culpa das pessoas brancas, é culpa do processo colonial. Agora, veja, você falou do racismo estrutural, né? Citando aí o Silvio Almeida. O racismo está em todos nós, né? Nós fomos criados numa sociedade racista, que tende a ver a pessoa negra com menos valor. Então, o que fazer para tentar reverter esse processo? É entender que essa é uma luta pela cidadania. Sendo uma luta pela cidadania,
pessoas negras, pessoas pardas, né, e pessoas brancas estão juntas. Assim como, por exemplo, outras formas de discriminação que precisam ser combatidas, né? LGBT para entender a importância do respeito à cidadania, a gays, lésbicas, trans, etc. Ou mesmo os homens, né, devem se engajar na luta contra a violência para com a mulher ou contra a falta de cidadania que a gente ainda não tem plena para com a mulher. Então é uma luta cidadã. Nesse sentido, as pessoas não negras, né, são fundamentalmente importantes para que a gente tenha conscientização social, para que a gente avance socialmente falando, no sentido da discriminação racial. E como é que as famílias e educadores podem abordar o tema com crianças e jovens? A gente tem uma lei, né, ela foi sancionada no início dos anos 2000, né, a Lei 10.639, salvo engano, né, que estabelece a educação étnico-racial. É interessante, Ellen, porque no passado não se estudava a história da África, no passado não se estudava a história indígena, e no passado nós não tínhamos o processo de luta da população negra. O negro era sempre representado no livro didático como aquele que está sendo castigado, como aquele que está sendo escravizado. Quando houve essa lei, houve uma mudança no currículo. Então, a gente passou a perceber o protagonismo negro, as lutas contra o racismo, né? Como por exemplo, eu citei, né, a Revolta dos Malês no período regencial, o próprio Zumbi dos Palmares, né? Todo o processo de luta, né, de importantes instituições, né, ao longo da história que lutaram contra a discriminação racial. E a escola nesse sentido, e a universidade nesse sentido, é de fundamental importância. Porque entendemos que é na escola que se constrói a perspectiva cidadã, não é? E também é na escola que a gente percebe as primeiras formas de discriminação, né? A gente vê que, muitas vezes, crianças e adolescentes reproduzem esse machismo e esse racismo, propriamente dito, né? Que vem muitas vezes do lar, vem muitas vezes do processo da própria sociedade. Então, o educador, a educadora, precisa entender que não é uma luta apenas das pessoas negras, que a gente precisa avançar enquanto país e que o fim da escravidão, por si só, não representou uma sociedade mais equânime para a população negra. Para que isso aconteça, as pessoas negras, como diria o Martin Luther King, precisam ser julgadas não pela cor da pele, mas pelas suas ações, entendendo como ser humano como quaisquer outros. Além das leis, o que é fundamental para acelerar a transformação rumo à sociedade antirracista? Eu acho que a mídia, não é? Os veículos de comunicação vêm cumprindo um importante papel, né? Então, por exemplo, eu nasci em 94, né? Fui criança nos anos 2000. Não era tão comum a gente ver pessoas negras nas novelas, por exemplo, né? Ou quando a gente via nas novelas era sempre a pessoa negra como empregada doméstica, não é? Como algum papel de subserviência. Quando a mídia começa a explorar isso, não é? Quando a gente passa a ter, vamos dizer assim, brinquedos de bonecas negras, não é? A garota negra se identifica, não é? O negro a pessoa negra que está assistindo a novela se vê ali na arte, não é? Na teledramaturgia. Então, eu acho que os meios de comunicação, não é? Juntamente com o processo educacional, contribuem para um processo de humanização, sabe? Eu não posso falar em nome de todas as pessoas negras, não é? Mas eu acredito que, por exemplo, no passado, né, eu era muito mais submetido a determinados olhares, a determinadas situações, e hoje menos. Né? Porque eu acredito que há um pouquinho mais de conscientização nesse sentido. Né? Às vezes determinadas falas que são discriminatórias, né? determinados olhares, né? Às vezes eu tô caminhando no bairro, né? Eu não tô como tô aqui, né? De blazer e tal. Tô de camiseta, tô de short, caminhando e tal. Às vezes uma mulher guarda o celular ou entra mais rápido na casa. Isso é o racismo estrutural que está na mente de todos nós. A partir do momento que a gente tem representatividade nas artes, na TV, na intelectualidade, a gente começa a ter um outro olhar de consciência cidadã. E nesse sentido a gente pode avançar sim, para além das leis, como você perguntou. E qual mensagem o senhor deixa para os ouvintes que desejam contribuir ativamente com essa causa? Então, minha gente, eu diria que o sangue negro, ele corre nas veias de todo brasileiro, né?
quer seja pelo próprio processo de miscigenação, quer seja pela nossa própria cultura, não é? A gente tem uma cultura negra muito forte no nosso país. Eu não estou nem me referindo à capoeira, nem me referindo necessariamente ao samba, ao pagode, mas eu estou me referindo a todo um conjunto de hábitos, né, que fazem e que dizem respeito às pessoas negras no nosso país. Entender a importância da conscientização social é entender a importância de uma sociedade que precisa avançar em justiça, em equidade, para que nós possamos virar essa página, né? A gente virou a página da escravidão, mas a gente não virou a página do racismo ainda. E isso é um trabalho de todos nós, pessoas negras, pessoas pardas, pessoas brancas, de todo e qualquer cidadão brasileiro. Com certeza. Professor, muitíssimo obrigado pela participação no Jornal da Metropolitana, por todas as informações. Eu desejo um dia excelente para o senhor. Eu que agradeço e queria agradecer a você, o pessoal da equipe, né, a Wesley, que também está aqui com a gente, a toda a equipe da Metropolitana por trazer uma questão tão importante como essa. Desejar um excelente dia para os nossos ouvintes e mais uma vez obrigado, Ellen. Nós que agradecemos. Conversei nessa manhã com o professor historiador Vande Carlos Vasconcelos. Agora 7h13. Jornal da